Olá, boa tarde. Vamos em alguns minutos iniciar. Boa tarde, Ana Patrícia. Boa tarde, bem-vinda. Bem-vindo vocês. Vamos, se vocês puderem, em alguns minutos, né, abrirem suas câmaras nesse momento inicial que a gente possa se ver, se encontrar, enquanto algumas pessoas estão entrando. Em alguns minutos iniciamos esse encontro. Nesse pequeno momento, eu pergunto a algumas pessoas que eu não conheço. Estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui, que bom revê-las. E aí eu pergunto quem já trabalha com trauma, ou estuda, ou conhece um pouco sobre trauma. Então, e também saber se minha voz está chegando bem aí, ou se está algum ruído, algum eco para vocês. Porque essa é a hora de a gente organizar o som. Aqui para mim está perfeitamente, professora. Para mim tá perfeito. Certo. Ok, não Boa, tá boa chegando tarde a eco, todos. né, Para mim Rafa? também tá bom. Tá ok. Então tá bom para vocês. Para todos tá bom, não chega eco para ninguém. Ok? Deixa eu botar, entrar mais algumas pessoas aqui. Deixa eu botar aqui por dentro. Deixa eu ver quem mais. Espera aí um minuto. Para mim também tá bom. Só. Deixa eu ver quem mais ainda. Ok? Então, sejam todos bem-vindos. Bom ver você aqui, Rafaela, algumas pessoas conhecidas, a Cássia, certo? Então, e outras que teremos o prazer de nos conhecer nesse momento. Então, o objetivo aqui hoje é a gente falar um pouco, né, de uma forma mais objetiva sobre essa relação que tem um trauma com esses transtornos psíquicos que são aqui conhecidos como o TPET, que é o transtorno do estresse pós-traumático, com o transtorno de ansiedade e com a depressão, certo? Tivemos assim um número muito grande de inscrições. Eu acho que as pessoas vão entrando depois que a gente começar, certo? Agradeço a todos que já chegaram e os que estão por chegar. Então, tivemos 2.000 inscrições, né? Eu espero que todos consigam ter acesso. Os que não entrarem depois do limite do Zoom, eles serão automaticamente direcionados para o YouTube. E aqui nesse espaço a gente vai poder ter uma interatividade, onde vocês podem dialogar, podem fazer questões. Eu vou trazer alguns slides para a gente começar a falar sobre o tema e depois a gente faz algumas pequenas
espaços para questionar, tá certo? É uma apresentação inicial, introduzindo nesse mundo do trauma para quem ainda não está familiarizado, e para quem conhece, a gente pode estar refletindo junto e ampliando e abrindo novos espaços, certo? De diálogo. Então, bem-vinda, Ana Tereza. Então, eu sou aqui de Natal, né? Trabalho com terapia corporal, de orientação biossistêmica, e venho já há alguns anos, um pouco mais de 10 anos, me dedicando ao estudo do trauma e o trabalho do trauma dentro de uma perspectiva psicocorporal, trazendo o olhar da biossistêmica dentro desse trabalho corporal. E no trauma nasceu a partir desses estudos, né? Iniciamos aqui há um tempo um trabalho sobre trauma, do qual a Cássia, que está aqui, e a Ana Tereza fizeram parte da primeira turma da formação. Não sou eu, não. E aí, que é a Somatic Memory System, que é uma abordagem, um método de trabalhar e de olhar o trauma de uma forma sistêmica e integrada, de uma forma relacional, porque uma coisa importante para a gente entender o trauma, que para trabalhar o trauma você precisa de um olhar sistêmico e de um trabalho sistêmico, porque cada trauma pede uma forma de abordar e de olhar um pouco diferente, sabe? Então a gente precisa ter uma visão mais aberta e entender melhor essa palavra que hoje é muito falada, principalmente após a pandemia, né? Então, após a pandemia, ela ficou muito falada e muito conhecida, né? O trauma que a pandemia trouxe, o que é que aconteceu com a vida das pessoas depois desse período de confinamento, o que isso mudou, qual a perspectiva, o medo, os adoecimentos, as ativações de doenças antigas. E aí começou a se falar muito sobre o trauma e sobre o estresse. Ok? Então, vamos continuar Vou trazer aqui um slide para a gente expor um pouco mais sobre isso. Tá? Então, cadê ele? Tá aqui. Aí a gente vai... A gente vai começar por esse slide, né? Inicial aqui, o nosso tema. Certo? Algumas pessoas estão aí entrando, né? E a gente vai seguindo. Então, qual a relação entre trauma, TPET e ansiedade? Primeiro, uma coisa importante a gente entender que trauma não é uma doença, certo? O trauma é um evento, é uma situação que rompe a nossa capacidade normal de resposta diante das situações adversas, ou seja, que coloca a nossa vida em uma situação de alarme intenso ou de ameaça à própria vida. Então, isso se instaura uma experiência traumática, que ela desencadeia um nível de estresse no organismo, porque o organismo se prepara para a ação e para uma resposta de emergência e de proteção. Uma das respostas de estresse que a gente poderia dizer é... Oi, boa tarde. Certo? Aí eu vou pedir a vocês todos que possam colocar o fone de vocês no mudo, que é para evitar o ruído e a interferência. Certo? Então... Mas ela... Certo, agora eu vou lhe explicar, tá bom? Não sei se ela chegou a lhe explicar, mas eu vou lhe explicar.
Quando a Samara manda o e-mail e a gente responde que não recebeu, eu queria que ela visualizasse e entendesse. Porque, em hipótese alguma, a gente não vai enviar um e-mail. Bem, então, o que é o estresse, né? Eu acho que essa imagenzinha é uma imagem que faz a gente se identificar muito, né? Quem em algum momento não teve vontade, né, de dar uma paulada, por exemplo, como esse carinha aqui desse desenho, certo? Na sua mesa de trabalho, na sua mesa de estudo, ou em alguma situação que você se sentia presa e não conseguia resolver o problema dela, certo? Então, é um nível de ativação, certo? Alto do organismo, né? Que lhe tira do seu equilíbrio, que faz com que você perca aquele equilíbrio emocional que você tem, certo? Onde as situações você responde com calma, com tranquilidade, e que alguém diz, menina, como fulana é controlada, que maravilha, queria ser como ela. Então, o estresse é quando você sai desse lugar, né? Por quê? Qual é a função dele? A função dele é uma função saudável. Ele busca que você reencontre a capacidade de equilibrar de novo o seu organismo e de restaurar a sua homeostase. Essa é a função básica do estresse na nossa vida. E isso é diante de situações que a gente considera adversas, difíceis, negativas, ou então, às vezes, uma situação positiva, algo desejado, que gera muita expectativa, você pode ficar muito ansioso, esperando uma pessoa que está para chegar e que você quer logo que ela chegue, porque você está com muita saudade, isso pode lhe deixar ansioso, com dificuldade de atenção, você só está focado naquilo, naquela chegada, naquela hora. Então, pensando a partir dessa perspectiva, é importante a gente entender que o nível de alarme no organismo, ele tem um movimento que vai do saudável ao patológico. Então, existe um tempo que o alarme no nosso organismo, ele é saudável. Depois ele para, o organismo reencontra o equilíbrio homeostático dele outra vez e as coisas voltam a caminhar de uma forma tranquila. Imagine, você sai de um movimento do alto para um movimento baixo, onde você acalma, sai da excitação para uma experiência de alívio. Ok? Então, esse é um estresse que a gente pode viver no cotidiano e ele não ser patológico, nem se transformar numa patologia, se o seu organismo sempre tem um tempo para se reorganizar, reencontrar o equilíbrio. E aí onde a gente fala que são as ações preventivas ou profiláticas na vida que mantêm o nosso bem-estar, que a gente ouve falar muito hoje em dia. Vamos dar uma caminhada na praia, vamos tomar um banho de mar que me acalma. Vou meditar, que me acalma. Eu vou dar uma caminhada, vou correr, que isso me acalma. Vou para a academia, que me acalma. Vou me deitar, ficar quieta um pedaço em silêncio, escutar uma música e isso me acalma. Então, cada pessoa está dizendo qual é o jeito que ela tem na vida de usar de usar o próprio organismo dela a favor dela. Alguma dessas atividades mexe com o sistema nervoso dela e muda ela daquele estado alterado, agitado, para um estado mais calmo e mais tranquilo. Outras pessoas dizem, não, vou tomar um banho, certo? Para relaxar, um banho frio, me acalma. Vou bater um papo com uma amiga, vou sair para encontrar um amigo, descontrair. Então, essas são as coisas relacionadas, vamos dizer, a um nível de estresse pequeno, moderado, uma chateação que você teve no trabalho, uma briga que você pode ter tido com uma pessoa muito querida ou com uma amiga. Isso pode ativar o nível de estresse. Por quê? Uma briga com alguém pode vir um pensamento. Será que eu vou, é como se fosse assim, será que eu vou perder a amizade de fulana?
Será que fulano vai deixar de gostar de mim por causa disso ou daquilo? Então, isso gera um certo nível de ansiedade que a gente tem, de angústia diante, que está sempre ligado a uma situação de medo ou de perda de alguma coisa muito importante na nossa vida. Então, até aí, dependendo do nível que você fica nessa ativação e seu corpo encontra a resposta para acalmar, está tudo ok. Isso acontece na nossa vida. Por quê? Significa que você encontrou recursos para enfrentar a situação de ameaça e de perigo que você estava para você. Certo? Perigo, vamos botar aspas, mas para o sistema nervoso era um alerta, um alarme. Alguma coisa é ruim, alguma coisa não é boa, ou então algo é tão bom que eu não aguento. Eu quero que aconteça logo, senão eu vou ter um troço. Então, o organismo, ele tem um limite para suportar determinadas emoções. Se ele precisa da resposta do que o fato, que aquilo aconteça, para que ele possa se acalmar e ver que está tudo normal, que está tudo tranquilo. Então, quando podemos fazer isso, vamos dizer, não desenvolvemos nenhum sintoma decorrente de uma situação de estresse. Ok? Agora, quando a experiência de estresse é mais prolongada, o organismo não consegue reencontrar esse equilíbrio dele, não consegue se sentir calmo, tranquilo. Alguma coisa fica alterada, fica disfuncional, a gente está falando de um estresse traumático. E aí, essa experiência de estresse, ela teve uma intensidade maior do que o corpo foi capaz de suportar essa experiência. O que eu estou chamando de corpo não é só o corpo físico, é o ser humano de uma forma integrada, certo? Então, o estresse traumático é esse estresse diante de um evento traumático. O que seria um evento traumático? Vamos pensar como o acidente de Brumadinho, como aquele acidente na Boate Kiss, como uma violência doméstica repetitiva, como um abuso sexual, físico, experiências ligadas a situações de privação ou de invasão. A gente também está falando, vamos dizer, de um assalto, de um sequestro. Tudo isso é considerado um evento traumático. Agora, a gente pode ter duas respostas dentro desse evento, uma resposta mais positiva e uma mais negativa, certo? Onde a positiva é a nossa capacidade, vai levar para uma resposta que é mais, como a gente fala na psicologia, mais resiliente do que quem desenvolveu uma resposta negativa. Quando ele é uma resposta traumática, significa que a recordação da experiência, vamos dizer, passou-se um tempo, passou-se meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 ou até 10 ou mais, sempre que você recorda aquela situação, ela não é vivida como uma lembrança, mas sim como uma ameaça real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela lembrança ativa todo o seu organismo, lhe afeta de uma forma global, fazendo com que o seu sistema nervoso se altere e entre nesse estado, vamos dizer, ativado de estresse que a gente falou, como se tivesse acontecendo a situação naquela hora. E o que é que pode ativar essa lembrança? Como tudo que ativa a nossa memória, um cheiro faz você tanto lembrar da casa de sua avó agradável, uma lembrança positiva, como um cheiro pode fazer você ativar a lembrança de um acidente, a lembrança de uma agressão vivida. Isso pode estar em algum dos nossos sentidos, que pode estar pelo cheiro, que pode estar no tom de uma voz, que pode estar no gesto, num movimento. Por que isso acontece? Porque o trauma fica guardado no nosso corpo, fica tatuado dentro das nossas células
E é uma lembrança que eu digo que o trauma é uma lembrança sem etiqueta. Isso significa que ela pode aparecer a qualquer hora e vir de qualquer lugar, você não sabe onde ela está, certo? É como se ela ficasse flutuando no espaço da nossa memória. Você não pode dizer, é a memória da gaveta de 1950, no dia em que aconteceu tal acidente, eu estava em tal lugar. A memória do trauma, ela vem solta, ela vem muitas vezes como um disparo que nem sempre está na hora conectada à experiência e à lembrança do passado. Ela é ativada numa sensação e numa resposta, certo? Por isso que se diz que esse agente estressor da experiência traumática, ele se intromete na sua vida a qualquer hora, de qualquer jeito, sem ser chamado, certo? E isso vai ativar o seu sistema nervoso para que ele responda como se o perigo estivesse ali, eminente naquela hora. E aí a gente tem duas formas de responder essa experiência, uma forma mais ativa ou uma forma mais passiva, certo? Mas antes de entrar nessas formas, reforçando o que falei há pouco para vocês, né? Que o trauma é um evento, por ele ser esmagador, ele traz muito essa sensação, onde você se sente aniquilado e impotente. Você não tem saída. É uma sensação de indefesa e de impotência muito forte. E isso você vê muito nas vítimas de violência doméstica, certo? De relacionamentos abusivos, que é esse sentimento de impotência, de fragilidade e de vulnerabilidade que faz com que o outro não encontre saída, não veja a possibilidade dele ter saída, certo? Porque a capacidade dele de pensar, a capacidade dele cognitiva, de pensar racionalmente, pensar em estratégias e encontrar meios, ela está quase que aniquilada, certo? Você não consegue pensar com clareza, o pensamento é confuso e ele é invadido por essas sensações e sentimentos muito fortes no corpo, porque há uma fragilidade, tanto a nível físico, como a nível emocional, a nível cognitivo. É importante lembrar que o trauma é um evento que afeta o nosso corpo de uma forma global. E ele sobrecarrega o organismo, certo? Através dessa inundação de sensações que vem intensamente. Imagine que como se fosse, vamos fazendo uma imagem, uma sirene tocando o tempo todo para você, dizendo que você está em perigo, que você está em ameaça. Isso significa que a sua base interna de sentir-se segura, de procurar a sua segurança interior, um caminho de saída, para se acalmar, ela fica aniquilada. Você não vê aonde você pode estar seguro com você mesmo. Porque a gente tem que pensar na segurança. Como é que eu faço para deixar minha foto ali no Zoom? Em 3 níveis. Eu sou a segurança em si mesmo, a segurança no outro e a segurança no espaço. São 3 questões que são atingidas de uma forma parcial ou total. Okay? Eu estou dando essa pequena introdução, certo, a vocês, como para a gente chegar na questão da depressão e do TPT. Então, a gente precisa primeiro entender como o trauma se organiza, certo? E os tipos de trauma. Eu vou passar rápido por essa questão, mas eu vou falar um pouco para vocês sobre eles. A gente tem o trauma individual, que isso significa que é uma experiência que normalmente você sofre, vamos dizer, um assalto, você vem caminhando, tá só e alguém lhe assalta, ou uma violência física causada por um desconhecido, então a gente chamaria isso um trauma individual.
que é diferente de a violência física dentro de uma relação, que já seria um trauma relacional, porque aquela pessoa que lhe agride, que lhe viola, é uma pessoa com a qual você tem uma relação afetiva desenvolvida. E é importante entender isso porque cada um desse trauma existe um tipo de conhecimento, um tipo de abordagem específica que requer uma forma de tratamento, de olhar a terapia de uma forma diferenciada, porque ela causa experiências, todas vão atingir o sistema nervoso, vão deixar o corpo mais em alerta, mais hipoativo ou hiperativo, mas tem áreas ao nível da segurança, ao nível da relação, diferentemente afetadas. Tipo, um trauma individual, ele não vai afetar uma área relacional e afetiva, necessariamente. Tipo, eu posso me sentir seguro com outras pessoas, com as pessoas conhecidas. É diferente de um trauma relacional, que ele pode abalar toda a sua estrutura de confiança e desenvolver intimidade e proximidade ao longo de sua vida. Porque o trauma relacional, ele não só acontece na fase adulta, na questão da violência familiar, que eu falei, doméstica, mas o trauma relacional, ele está dentro do trauma do desenvolvimento, que a gente vai falar aqui, e do trauma complexo, trauma de desenvolvimento ou trauma complexo, certo? O trauma do desenvolvimento ou trauma complexo é um trauma que acontece ao longo do desenvolvimento e que muito ao longo da psicologia ele é muito visto, já foi muito estudado dentro da psicodinâmica. Só que o estudo da psicologia do trauma revolucionou um pouco esse entendimento sobre o trauma do desenvolvimento e o trauma complexo. Isso significa dizer que uma experiência traumática vivida na infância da criança, dentro da psicologia do trauma, você não está olhando uma ideia, uma fantasia que a criança fez, uma experiência que ela imagina, ela imaginou a possibilidade, certo? Não é uma resposta de neurose, onde ela cria mecanismos defensivos na estruturação do caráter, porque ela tem fantasias ou os medos dela são os medos relacionados com a experiência dela. O trauma do desenvolvimento significa que uma experiência negativa ela não fantasia que ela está negligenciada, que ela foi abandonada ou que ela sofreu um abuso, seja de ordem física ou sexual. A experiência, ela aconteceu real, ela faz parte da história de desenvolvimento dela, então se desenvolve aí um trauma do desenvolvimento, que a gente também pode chamar de trauma complexo, porque ele pode ter várias histórias traumáticas e negativas ao longo do desenvolvimento, o que vai tornar essa pessoa mais propensa ao estresse na vida adulta e com mais facilidade, aí você pode entender, de desenvolver, por exemplo, transtorno de ansiedade ou depressão. Essa é uma das relações que a gente pode ter. E a gente tem dois outros traumas, o coletivo e o social. O coletivo é toda experiência que acontece quando você está em grupo. A gente pode pensar o acidente na Boate Kiss, em Santa Maria, foi um trauma coletivo, certo? Um trauma social, a gente já pode pensar na questão da pandemia, ou se você pensa num tsunami, certo? Numa região atacada por um furacão, então é um trauma social onde toda aquela sociedade foi afetada. No caso da pandemia, a gente pensa num trauma social a nível global, né? Porque os continentes foram afetados por essa experiência, cada um com sua peculiaridade ligada à sua cultura. Então, entender isso é fundamental para saber que, por
quanto o nível de segurança interno em relação ao outro ambiente foi afetado naquela experiência traumática. Se é um trauma que está baseado na na perda da regulação do sistema nervoso. Se está baseado na confiança dentro de uma relação afetiva. Ou se é um trauma que está ancorado na necessidade de se sentir segura no mundo, na vida lá fora, certo? Não só na relação afetiva, mas no enfrentamento ao ambiente, ao mundo. Então é importante entender qual é essa experiência traumática para você entender qual foi a base mais forte vivida por essa pessoa. Então, seguindo, né, esse pensamento, como a gente é afetado por essa experiência, né? A gente é afetado em nosso sistema nervoso, né, que ele fica alterado e há uma mudança. E nessa mudança, a gente pode ficar preso a uma resposta mais hiperativa ou hipoativa. Lembre-se que o trauma sempre vai lhe afetar de forma global, então ele também vai afetar o cérebro, certo? Ele vai romper a conexão entre amígdala, hipocampo e córtex, certo? E o neocórtex. Então pense, a gente recebe excesso de informação do tálamo, que vem em excesso de estímulos, a amígdala é hiperativada, que é o nosso sistema emocional que tem a função de detectar o perigo e a ameaça. Então ele lê o perigo, e o que é que a gente faz quando a gente lê perigo? A gente não pensa. A gente muitas vezes não tem tempo de pensar se o perigo é muito grande, qual é a melhor resposta. É ir pela direita ou pela esquerda. O corpo vai responder dentro do sistema de memória processual, ou seja, ele vai responder a partir do sistema de sobrevivência que ele tem codificado o comportamento de sobrevivência necessário para ele. Então ele vai responder nisso. Não significa que é a melhor nem a pior, mas é que ele tem acesso e tem condições, porque a função básica aí nesse momento é garantir a sua sobrevivência. Essa é uma grande mudança, certo? E como a gente fica ao longo da vida? Como diz Kandel, as experiências que a gente tem com o mundo vão ficar permanentemente codificadas no sistema nervoso. Por isso, que se você tem, vamos dizer, uma experiência traumática ligada a um incêndio, a um fogo, talvez aquele cheiro de fumaça, mesmo que você tenha esquecido, que significa você ter dissociado a experiência da sua memória consciente e clara, significa que o seu corpo, o sistema sensorial dele lembra. Então, quando você sente aquele cheiro de queimado, você sente uma agonia, você não quer estar perto, você começa a ficar agitada, alterada. Dependendo da intensidade, algumas pessoas podem sentir a pele quente, queimando, e vem uma agitação muito grande que ela não sabe de quê, mas ela só sabe que está se sentindo mal. Então, pode vir sintomas assim, que a gente está falando aí, dos sintomas que são muito comuns no TEPET, no transtorno do estresse pós-traumático, que são os sintomas de os disparadores, os gatilhos dessas memórias, certo? A gente tem a rememorização da experiência traumática, que pode vir em cenas do nada, que é quando a memória está viva, mas ela está esquecida. Eu estou no lugar, escuto uma zoada, um cheiro ou um movimento muito abrupto, aí a memória da experiência traumática que eu vivi lá atrás, de uma violência, ela aparece como uma cena para mim, e o meu corpo, ele se fecha e se prepara todo para se proteger, porque ele não diferencia aí o passado do presente pela intensidade. Não é uma sensação de que eu estou me lembrando de algo que eu não gosto, mas é como se todo o meu sistema entre em ativação, como se aquele perigo estivesse acontecendo. Então, eu posso ter respostas impulsivas e abruptas como um mecanismo de proteção daquilo que eu estou sentindo. Tá?
Então, eu vou falar aqui para vocês essas duas respostas que a gente tem aqui, que são as respostas de ativação do estresse, a positiva e a negativa. Então, na resposta negativa, certo? A gente tem esse estresse prolongado, que está ligado a um estado de alerta ou alarme até uma ameaça vital. Isso leva o corpo a uma exaustão física e emocional, a comportamentos impulsivos e irracionais, e as nossas reservas cognitivas estão em baixa. A gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo, a gente não consegue elaborar estratégias de defesa e de proteção eficientes e claras. A gente fica com muito medo, certo? E aí a gente não pensa muito. Então, a gente tem duas respostas aí do nosso sistema nervoso, sistema nervoso autônomo. A gente tem a resposta de luta e fuga, que é uma resposta do sistema nervoso simpático, e pode ter, no caso extremo, uma outra resposta, que é uma ativação do sistema parasimpático diante da situação de ameaça à vida, que é quando eu descubro que eu não posso lutar nem fugir, então eu não tenho alternativa. O corpo se congela e se paralisa, ou então eu dissocio. Essa dissociação pode estar ligada àqueles brancos que você não sabe mais o que estava acontecendo ali, você não se lembra de mais nada, só se lembra daquela hora que paralisou e tudo se apaga. Nem se lembra o que aconteceu na hora e essa memória se perde. Ou então é uma dissociação onde você para de sentir a dor, o incômodo no corpo e a mente pode ficar anestesiada e congelada. Então, na depressão, às vezes a gente vê muito essa dissociação, essa paralisia e esse congelamento. A gente vê muito porque a depressão tem uma resposta, principalmente a depressão sempre que ela está vinculada ao estresse, porque nem toda depressão está vinculada ao estresse, mesmo toda depressão tendo sintomas de estresse nela. Então, a gente tem a anedonia, que é uma resposta típica das situações de estresse, que é a ausência de prazer pela vida, de motivação e de interesse pela vida. Agora, a resposta positiva, né? É quando você passa por uma situação de estresse, mas você tem uma resposta de resiliência e neuroplasticidade. Ou seja, você consegue sair da situação difícil usando recursos como o humor, como a criatividade, ter atitudes colaborativas na vida depois, porque você tem a capacidade de reestruturação do seu cotidiano, certo? Onde há uma transformação e adaptação a uma nova realidade, onde a gente cria novas conexões. Então, a gente pode dizer que até o momento que a gente está vivendo agora, onde muitas pessoas se deprimiram, ou entraram em ansiedade, outras desenvolveram depressões profundas, que seria isso que a gente está falando aqui, outras conseguiram encontrar respostas, certo? Para essa situação de estresse. E quando você encontra, a gente é capaz de se transformar, de se adaptar a uma nova realidade, para criar novas conexões, certo? Então, para que isso aconteça, significa que você restaurou uma segurança em você, então você pode confiar, certo? Porque para brincar, para interagir, para se entregar ao outro, ou mesmo esse encontro aqui, como nessa imagem, né, de dois seres de duas espécies completamente diferentes, que um confia no outro, então isso significa segurança, certo? Princípio básico, que faz parte do nosso sistema neuroceptivo, okay? E a gente pode ter essa segurança, pode criar conexão com o outro, e a conexão é um lugar seguro, um lugar onde eu posso ter colaboração, certo? Isso é importante para que a vida siga, certo? Porque se eu passo a vida precisando me proteger e me defender,
eu crio um comportamento de isolamento, e esse comportamento de isolamento, ele termina nos adoecendo. Ele é comum no TPET, no transtorno do estresse pós-traumático, como na depressão, certo? Então é importante a gente entender que as emoções negativas, ela contrai o nosso corpo a um nível global e ela vai levar a ter a perda total ou parcial do nosso bem-estar e do prazer. Isso vai alterar a forma que a gente vê a vida e que a gente lida com ela, certo? Ok. Imagina quando a gente altera a maneira que uma pessoa vê a vida e lida com ela. Se eu estou com muito medo, eu vou ver a vida a partir de uma perspectiva de medo. Eu não vou ver segurança em nada. Eu vou ver que em todo lugar existe um perigo. E eu vou lidar com a vida, se eu vejo em todo lugar perigo, eu vou lidar com ela sempre me defendendo e me protegendo. Então isso impede que eu crie relações afetivas saudáveis, que eu tenha proximidade, que eu tenha contato, que eu me divirta, que eu relaxe, que eu me sinta tranquila, porque para você relaxar, rir, se divertir, você precisa sentir-se seguro para poder brincar, para poder estar com outro, para poder conversar com amiga, para poder se abrir, para poder sentir, não só falar, mas poder sentir o outro, sentir você e a vida. E quando a gente está com medo, a gente não consegue fazer isso, sabe? A gente está com o outro, mas está tenso, está prestando atenção, você está medindo suas palavras, você está medindo os seus gestos, você está o tempo todo tentando achar que qualquer coisa que você possa fazer possa ser lida pelo outro de uma forma que não é boa, você fica com medo de ser julgado. Então a gente está falando de vários tipos de experiências traumáticas que podem interferir as relações. Então, às vezes, quando as pessoas se sentem tão ameaçadas pelo mundo e pelo outro, elas começam a se isolar. E aí a gente tem um comportamento que é evitativo. Então, eu começo a deixar de frequentar tal lugar porque me faz lembrar tal situação. Eu deixo de conversar com tal pessoa porque essa pessoa estava naquele incidente. Então, eu vou deixando isso, vou deixando aquilo. Aí chega um ponto que eu crio tantas barreiras e tanto isolamento que aquilo pode me trazer uma memória que eu termino ficando presa dentro de casa, certo? E fico com um pensamento muito preso, muito hipoativado dentro de um foco só, pensando o tempo todo naquilo. É como se a mente não pudesse ver uma outra perspectiva no mundo, certo? Esse gráfico aqui é para mostrar um movimento entre o estresse e os traumas, certo? Aqui é um estado de calma, alerta que a gente tem na vida. Daqui a gente pode ir para um estresse leve, uma situação estressante. Vamos dizer, você quer chegar no seu trabalho e está atrasada. E você está preocupada de se vai atrasar, se vai chegar ou se não vai chegar na hora, certo? Isso lhe deixa um pouco tensa. É um estresse leve, que depois que você chega, você toma sua água, senta ou relaxa, respira um pouco antes de começar a sua atividade. Mas esse estresse pode começar a aumentar. Então aqui a gente tem um estresse já moderado, você está mais hiperativado. Imagine que todo dia você já sai tensa, porque você já sai preocupada de que se vai dar certo o que você vai fazer, se você vai conseguir. Então você chega no trabalho, mas você continua tensa, então você não consegue relaxar e fica um pouco mais tensa, mais ativada, agitada, falando muito, mesmo depois que você chega, ou se mexe muito. E aí a gente está no estresse moderado. E aqui o estresse mais alto, vamos dizer, você não consegue mais escutar nada que não seja a sensação de perigo e de ameaça que você está. Isso pode lhe deixar num alto nível de ansiedade e em altas respostas do transtorno do estresse pós-traumático. Você toma um susto com qualquer ruído, você está sempre de sobressalto, você não consegue dormir,
você não consegue descansar. Então, a gente tem várias respostas aqui, principalmente a hipoativação. Você está o tempo todo vigilante, hipervigilante, como se alguém fosse lhe atacar. Dessa história, a gente pode descer para uma resposta que a gente chamaria de trauma. A gente já está entrando no trauma, numa resposta mais passiva, um certo congelamento, uma certa dissociação, um certo desligamento, uma certa apatia, uma falta de interesse e de estímulo. Ou então a gente pode entrar numa apatia severa e numa depressão profunda, decorrente em resposta de histórias repetitivas de estresse longo e prolongado, ou por uma resposta de uma situação extrema de estresse que pode desencadear uma resposta depressiva, onde a vida e o mundo perdem o total interesse para você. Então, seriam essas duas respostas aqui que a gente tem, certo? Uma com a menor fluxo de energia, que é essa desconexão entre o pensar e o sentir, certo? A gente tem a anedonia, tem esse bloqueio do fluxo do pensamento, as sensações, as emoções são anestesiadas, a nossa memória é afetada, certo? Porque o trauma afeta o hipocampo e afeta o hipotálamo, por isso que as nossas emoções são alteradas quando ele afeta o hipotálamo, afeta a hipófise e mexe com todo o nosso sistema hormonal. Na resposta simpática, a gente vai ter esse aumento de energia que eu falei, mas sem a descarga, que ele deixa hipersensível, como se você fosse uma pilha, certo? Então, você tem sensações hiperativadas, o estado de tensão é um estado de tensão crônica versus uma sensação de exaustão. Certo? Dores musculares, você tem dificuldade por esse excesso também de pensamento, de pensar e de coordenar melhor as ideias, você tem muita ideia, muito acelerado, lembra as pessoas que são hiperativas. Certo? Dores musculares, e a gente vai encontrar os transtornos de ansiedade, o pânico e o TPET como resposta de adoecimentos psíquicos que se desenvolvem a partir de experiências de estresse traumático, certo? Eu vou passar aqui. Então, a gente teria aqui falar sobre esse estresse traumático, certo? O estresse traumático e o transtorno de estresse pós-traumático tem uma pequena diferença, certo? Todos dois têm ativação do sistema nervoso, o outro teve um estresse que pode ser tratado, que não se transformou ainda num transtorno. E o transtorno do estresse, certo? É quando se instala isso como um adoecimento mais forte que impossibilita totalmente a pessoa, às vezes, de trabalhar, de estar tanto afeta as relações profissionais como afetivas e sociais. Ela não consegue mais se relacionar. Ele começa a viver muito aterrorizado e com medo. Isso pode acontecer em qualquer faixa de idade, certo? O que pode desenvolver o TPET? Há eventos que ameaçam a própria vida, você testemunhar um ato violento, escutar atos de violência dirigida a outras pessoas de uma forma muito intensa e muito constante, principalmente se essas pessoas são afetivamente importantes na sua vida, são figuras protetivas ou que você precisa delas e tem um laço afetivo muito forte. Que aí a gente encontra a presença da criança em escutar ou ver a violência dirigida a um dos pais durante a infância dela, certo? Receber uma notícia de morte inesperada, de uma perda, isso tudo pode desenvolver o TPET.
E os tipos, para isso a gente vai ter todo um link que a gente faz o quê? Uma avaliação sistêmica, onde você faz uma leitura da história traumática, faz um mapeamento neurofenomenológico e vai entender qual é o nível traumático e o nível de segurança que a pessoa tem dentro da história dela de trauma. Esses temas, que eu estou perpassando um pouco por eles serão mais profundamente estudados e trabalhados no nosso curso de estudos em traumas, que vamos iniciar na próxima semana, na quarta, dia 24. Então, esses eventos, tanto são eventos provocados pelo homem, como são eventos que provocados pela natureza, como eu citei, né, em termos de um anti-tsunami, de um acidente que a gente não tem nenhum controle sobre ele, como pode ser atos provocados pelo homem decorrente de uma violência feita por uma pessoa à nossa vida, certo? Então, a relação com a depressão. O que pode desenvolver? Eventos de estresse prolongado ou repetitivo, ele pode vir a desenvolver uma depressão na época ou muito tempo depois, certo? A história familiar de negligência, abandono e ou violência desenvolve muito frequentemente depressão. E a história de abuso. O que é que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de você se sentir triste, um pouco depressivo, sem energia. Eu estou falando de uma depressão, como a gente fala dentro da psicologia e da psiquiatria, de uma depressão mais profunda, onde você perde, onde ela apresenta as seguintes características, que é a anedonia, que é a falta de motivação para enfrentar a própria depressão ou qualquer situação da vida, que é a falta de interesse por sexo ou por comida, falta de interesse pelo outro, pela interação afetiva, porque é importante entender que a dificuldade de enfrentar a situação é como se ele perdesse, não tem motivação, há uma perda de motivação, porque aí na depressão a gente tem 3 hormônios importantes dentro da depressão, tem a questão dos neurotransmissores, né? A serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E cada um age em uma área específica da depressão. A questão da perda de pensamentos positivos, só ter pensamentos negativos e olhar a vida de uma forma pessimista e negativa, ou ter pensamentos hiperfocados. A gente também tem a perda da motricidade, da parte motora, o corpo perde energia, mobilidade, tudo é feito muito devagar, cansa, exausta logo. E também a falta do prazer, certo? De algo que lhe motiva. Então, a depressão é algo muito amplo e é uma questão complexa, a gente não pode pensar ela só dentro de um viés, né? Quando se fala, a gente tem a depressão, você tem que olhar as questões de herança, certo? Do DNA, da tendência, tem que olhar a família, tem que olhar o ambiente onde vive. Então, pessoas que passam por mais adversidades na vida, como fome, como maltratos, como abuso, questões de falta de dinheiro para sobreviver, morar em lugares péssimos, em lugar cercado por violência, por agressões e outras situações. Então, são pessoas que têm muito mais propensão a desenvolver um quadro depressivo, porque essa situação adversa de estresse coloca o corpo mais vulnerável a uma depressão de que alguém que teve o organismo mais fortalecido e mais preparado para poder lidar com situações de segurança. Por quê? Porque ele pôde repousar. Isso não quer dizer ter falta de estresse, é que o corpo pôde se reorganizar depois do perigo, ele pôde repousar, descansar, recuperar a força dele, então ele tem mais recursos internos.
Os sintomas vegetativos, como a perda do sono, alto nível de glicocorticoide encontrado nas pessoas que têm depressão, principalmente decorrente do estresse. E é importante entender que na depressão também existe, a depressão também desenvolve um sintoma de estresse. Porque alguns estudos têm mostrado que por dentro do comportamento aparentemente apático e com falta de energia e de vitalidade, existe internamente uma guerra interna, onde há uma alta ativação do sistema nervoso simpático e uma liberação constante de glicocorticoide, porque o organismo está recebendo uma mensagem de que ele está em perigo. Certo? Os pensamentos negativos e repetitivos, o sentir-se indefeso, a percepção sempre do pior, que é uma questão muitas vezes ligada a uma resposta de estresse, porque o que faz você ser mais resiliente ou não ao estresse é você ter uma percepção de o que vai vir é pior ou uma percepção do que virá pode ser bom, certo? A culpa e a vergonha, ligado à vergonha por estar adoecido e não conseguir sair desse estado, e às vezes se culpar, porque muitas vezes o depressivo se culpa por ter depressão. E a vergonha é muito forte, as pessoas sentem vergonha, como se a depressão fosse uma fragilidade, fosse uma fraqueza, e que eu só estou assim porque eu não faço nada para melhorar e está demorando, tá certo? Então é comum também perceber que nos primeiros episódios depressivos, aqui a gente está falando da depressão cíclica, o estresse é muito presente no primeiro, vamos dizer, episódio depressivo. Mas se a depressão se torna cíclica e depois do segundo, terceiro episódio, não se encontra mais o estresse como desencadeador. Tem pesquisas e estudos para entender onde está essa diferença, né? Porque se você pensa na depressão, a gente tem que pensar nas questões neuroquímicas, nas questões biológicas, certo? Nas questões emocionais e familiar. Então, é um olhar sistêmico, certo? E na questão da genética, do DNA, tá? Isso não significa que se você tem um histórico de famílias e de pessoas depressivas na família, que você vai desenvolver. Pense o seguinte, se você pensar, se eu tenho um irmão que é depressivo, eu posso ter 50% ou 25% de chance de ser deprimido. Então, você também pode pensar o contrário, eu tenho 55% de chance de não me deprimir. Porque aí a gente vai contar todas as outras coisas que fazem parte dessa história. Esses são alguns recursos importantes quando a gente quer tratar ansiedade, TPT e depressão. Bodyfulness, que é o desenvolvimento da consciência plena sobre o corpo e suas sensações, um ótimo recurso para ajudar a lidar com o desequilíbrio do sistema nervoso e ajudar a resgatar esse equilíbrio. Ajudar espaços seguros onde uma pessoa possa estar com ela mesma e não se sentir ameaçada. Desenvolver atividades espontâneas e prazerosas, tentar resgatar. Na depressão, às vezes, isso é muito importante, tentar resgatar através de lembranças e de memórias, atividades prazerosas e ajudar a estimular, certo? Esse desenvolvimento no momento atual. Um apoio social. O que significa o apoio social? É não se sentir só, se sentir acompanhado e acolhido na sua vida, naquele momento. Isso é uma coisa extremamente importante. Pessoas que não têm esse apoio na família, em casa ou de amigos, têm uma dificuldade maior de sair desse estado depressivo. As pessoas que têm esse suporte familiar têm uma resposta positiva muito boa. Tá? Lembre-se que a depressão não é uma coisa só resolvida, uma depressão profunda a nível de psicoterapia. Ela precisa, qual é a boa eficácia desse tratamento? É uma soma entre o tratamento medicamentoso e a psicoterapia, tanto quanto o TPT e quando a ansiedade se transforma em um transtorno, certo?
E aí a gente entra no trabalho terapêutico e no trabalho medicamentoso. Esses são, a gente está dando uma pincelada por um tema extremamente importante e se sabe-se que a depressão é uma doença que tem mais crescido nos últimos anos, né? Que tem pesquisas que vê que a depressão já está entre as primeiras maiores doenças do mundo e se acredita que daqui para 2030, né, são novos estudos, a quantidade de pessoas acometidas por depressão vai ser uma doença que a gente pode considerar que vai desabilitar, tornar muitas pessoas impossibilitadas na vida, tanto no trabalho como na vida afetiva. Então é uma questão de saúde pública, né, hoje. É uma questão da gente entender melhor o que é que nesse mundo tem traumatizado, tem fragilizado tanto o corpo ao ponto das pessoas estarem desenvolvendo tanto um quadro depressivo, certo? Por que o trabalho com o corpo é importante? Lembre-se que no primeiro slide eu falei que a memória do trauma é uma memória corporal, é uma memória sem etiqueta e que ela está tatuada nas nossas células, no nosso corpo, na nossa membrana, certo? Muitas vezes ela não tem uma lembrança consciente a nível cognitivo, como uma memória autobiográfica, ela é uma memória implícita, uma memória processual. E faz com que o nosso sistema nervoso fique funcionando dentro de uma resposta de sobrevivência. Essa é uma questão fundamental que acontece na nossa experiência traumática, certo? Bem, esse era um pequeno resumo, né? Porque é um tema muito amplo, que exige muita profundidade. Mas eu queria começar a refletir aqui com vocês da importância da gente entender essa relação entre a depressão, a ansiedade e o estresse. Então, muitas vezes os comportamentos ansiosos, os comportamentos hiperativos, é preciso a gente ter um olhar além do óbvio, do que está na sua frente à primeira vista. Porque muitas vezes por trás tem uma experiência traumática, uma experiência de muita dor. E o corpo está só respondendo de uma forma protetiva, de uma forma defensiva. Ele quer se defender, ele quer se proteger daquilo que para ele é profundamente ameaçador. Ok? Esse tema faz parte do... Claro. Nós temos um curso em estudos em trauma, como temos uma especialização em trauma pela Somatic Memory Systems, certo? Então esse é um tema que abordaremos em nosso... Deixa eu tirar aqui que eu acho que eu não tirei. Que abordaremos com mais profundidade no nosso curso, tanto no curso Estudos em Trauma, que a gente divide ele em alguns módulos, onde a gente trabalha um módulo só sobre o sistema nervoso, outro sobre a regulação emocional, outro a gente trabalha para entender os tipos de trauma e como acontece a experiência traumática. E a gente fala um pouco mais sobre o TPET, sobre a ansiedade, como também sobre os outros transtornos que podem estar junto com a experiência do trauma. A depressão é muito comum nas situações que decorrem depois de experiências de abuso ou de violência. Mesmo que a pessoa não tenha uma consciência nem uma lembrança clara, mas é muito comum a depressão ser desenvolvida
nesse tipo de situação, ou pessoas que passaram por muito período ou vivendo diretamente uma experiência de violência ou presenciando. Algumas respondem para o TPET, mas os estudos e a experiência têm mostrado que as pessoas que sofrem mais os traumas relacionais, como comorbidade, como adoecimento, desenvolvem mais uma depressão profunda ou transtornos de pânico e de ansiedade. Os transtornos, o TPET é mais comum em situações ou de trauma coletivo, ou em situações como de guerra, da violência que não está ligado muito ao contexto relacional. Isso não quer dizer que você tenha suas variáveis, mas os estudos têm mostrado essas situações e eu acho que entender isso faz a gente olhar a depressão de uma forma diferente, certo? Porque tem vários fatores que podem trazer a depressão. A depressão é uma coisa muito grande. Não é simples dizer é isso que traz a depressão. Então, a gente está falando aqui principalmente da depressão atípica, que é da depressão comum proveniente de situações de estresse, certo? Então, tem situações vividas de estresse ao longo da vida que vai desencadear uma depressão. Então, isso era um pouco do que eu tinha para falar para vocês, né? Falei até bastante tempo, né? Porque é difícil resumir um pouco tudo isso, né? E eu termino me empolgando quando vou falando. E só para estar aberto, se vocês tiverem algumas perguntas, né? O curso, se alguém se interessa, o curso básico a gente começa amanhã e a gente passará mais informações se vocês tiverem interesse em receber. E a especialização, ela deve iniciar em março. Essa especialização, ela é em parceria com o Centro de Pesquisa do Trauma na Alemanha. E nessa especialização a gente tem uma parceria, uma colaboração com Herbert Grasma, da Alemanha, e Maurizio Stupídia, da Itália, que são pessoas que pesquisam e estudam trauma, e eles vêm aqui ministrar aula nesse curso junto comigo aqui no IPS. Então, a gente trabalha trazendo essa visão ampla do trauma e essa forma maior de poder intervir dentro de uma abordagem psicocorporal, mas procurando entender uma coisa fundamental que os estudos hoje têm trazido, é a importância de trabalhar com a neurocepção, é a importância de trabalhar com a segurança, de desenvolver segurança dentro da vulnerabilidade e dentro do risco, acalmando o sistema nervoso. Esse é o primeiro caminho para uma vida melhor para quem está preso e adoecido no trauma. Então, você não pode fazer nada com alguém antes de acalmar o sistema nervoso. Você primeiro precisa acalmar o sistema nervoso e começar a construir um espaço de segurança interno, depois na relação, no ambiente, para você poder trabalhar todas as outras questões. Isso é, como acho que é Bessel que diz, uma das coisas mais importantes não é conhecer a história do trauma, mas é ajudar o sistema nervoso a se acalmar. Então, trabalhar com trauma não é trabalhar sobre o que aconteceu com você, é trabalhar para que você fique tranquilo e se sinta seguro com o que você sente, né? Ter o controle da própria vida. Okay? E aí estamos abertos a alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram trazer. Bem, tem duas perguntas. Sim, essa palestra não tem certificado, certo? A gente fornece certificado em nossos cursos. Como saber informações sobre os cursos e as informações a gente vai passar pelo contato que vocês deixaram, por exemplo, certo? De e-mail. E se alguém quiser deixar algum contato de WhatsApp, porque usa mais do que o e-mail,
a gente pode deixar aqui no chat que a gente pega. E a gente, são os meios. A gente sempre está divulgando no Instagram, onde vocês viram, vocês vão ter lá essas informações, vocês vão receber por e-mail sobre o curso, os valores, informações, o tempo de duração. E nessa nova edição desse curso de estudo de trauma, a gente vai ter uma novidade que os anteriores não tiveram, que a gente vai ter um módulo sobre o trauma relacional, que é a questão da violência, né, da mulher, e como olhar para isso, que é uma forma muito particular e muito sensível de trabalhar. E quem já fez o curso e tem interesse nesse tema, que os módulos, 4 módulos anteriores não teve, pode pagar só esse módulo, certo? Que a gente está trazendo algo novo, ok? Pode fazer ainda alguma pergunta, professora? Boa tarde a todas e todos. Pode sim. Deixa eu abrir aqui Olá, boa tarde. Meu nome é Alessandra Almeida, estou falando de Salvador. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar pela palestra interessantíssima e curta e profunda ao mesmo tempo, né? E eu fiquei com algumas coisas circulando assim na minha cabeça, né? Eu estou estudando saúde da população negra, mais especificamente, eu tenho estudado saúde mental de mulheres negras, e aí tudo tudo que se remete, né, ao contexto né, de extrema pobreza, dessas vulnerabilidades sociais todas que a gente vê muito presentemente no nosso país, sobretudo no momentos de crise como agora, me chamam a atenção. E aí eu fiquei pensando assim, não sei se eu me equivoquei, mas houve um momento em que a senhora estava falando sobre a resiliência ou sobre as chances do trauma aparecer, e assim, me parecia, né, como de certa forma leiga nesse assunto, me parecia que a hiperexposição, a exposição constante, chegava um momento em que ela se transformava num fator protetivo. E, pelo que a senhora falou, é o contrário, né? Que a exposição permanente, ela termina vulnerabilizando psiquicamente mais a pessoa, é isso? Porque aí é uma preocupação a mais, porque se a gente pensa nos contextos onde, por exemplo, lugares onde a polícia toda hora bate, né? Onde tem a guerra do tráfico, né? Sucessivas perdas e lutos nesses espaços, então a gente tem uma legião de pessoas adoecidas que nem sequer chegam ao sistema de saúde. Exato, Alessandro. Você pode pensar o seguinte: isso que você está dizendo faz todo sentido. Que nem chega ao sistema de saúde e às vezes que ela nem sabe que ela está adoecida, certo? Porque é o seguinte: eu ficar reativo, ficar agressivo com qualquer coisa, eu posso considerar isso como uma característica do meu comportamento, certo? E achar que eu não tenho nenhuma doença. Aí eu sou irritada, sou agressiva, tenho dor de cabeça, tenho enxaqueca constante, tomo um remédio todo dia, certo? Eu tenho algumas doenças psicossomáticas. Não desenvolvi uma depressão profunda porque eu não estou impossibilitada de trabalhar. Eu consegui trabalhar, eu consigo estudar, mas meu rendimento é menor, minha memória é curta, eu não memorizo as coisas por muito tempo. Eu tenho mais dificuldade de aprender, de assimilar, certo? E aí eu começo a tomar remédio para dormir, o remédio para acordar, e eu vou vivendo na vida funcionalmente, achando que tá de alguma coisa tudo bem. Então, a minha qualidade de vida tá lá embaixo, certo? Só que eu encontrei algumas saídas, mas eu tenho um adoecimento. Ele não chegou a uma depressão. Pode ser que a depressão apareça quando eu tiver 70 anos. Tá certo? Mas ela foi se construindo ao longo da minha vida, porque eu não me cuidei. Então, eu só vou ver que eu tô doente quando eu entrei em depressão profunda. Aí eu posso ter um gatilho. Aí alguém diz bem assim, não, ela entrou em depressão depois que o companheiro dela faleceu.
Aí a vida perdeu o sentido. Vamos dizer, não é que esteja errada essa frase. Ele foi o gatilho que fez estourar, certo? Foi o último, o estresse que o corpo não aguentava mais. Porque imagine que ao longo da vida aquele companheiro era o suporte que fazia ela manter o lado saudável da vida dela. Mesmo com dor, como enxaqueca, mas ela era a referência de segurança, certo? Sim. Que ela se sentia segura. Então, quando ele vai, como toda a segurança foi embora, eu fiquei sem nada agora. Agora eu não tenho mais onde me segurar. Porque dentro de mim eu não tinha nenhuma segurança. Eu construí uma segurança lá fora no outro. Certo? Então, você pode ter essa leitura. Eu estou fazendo um pequeno recorte. Outras pessoas podem já adoecer logo cedo, certo? Nem precisa tanto. Já fica mais hiperativo, ou tem dificuldade de concentração, de comportamento, e pode ter os comportamentos chamados, os comportamentos delinquentes ou agressivos. Agride uma pessoa com facilidade, quebra algo quando está com raiva, começa a quebrar as coisas, estoura tudo, pode ter esses comportamentos explosivos, pode ter reações repentinas de susto com alguma coisa e ser um comportamento mais grave. Aquele que tem um comportamento mais passivo, menos reativo, mas que ainda não deprimiu, são as pessoas que às vezes não chamam muita atenção, porque a gente diria que elas não incomodam, certo? Elas estão quietinhas no lugar dela, certo? Mas os outros fazem e acontecem com a vida dela e ela está lá, certo? Paralisada. Então a gente pode pensar esse aspecto, ok? E aí tem as pessoas que podem não estar dentro desse enquadre, porque teve um bom suporte familiar, um bom apoio na família, que trouxe algo seguro e conseguiu tirar ela desse lugar. Então ela tem um contraponto. Ela conseguiu, através, vamos dizer, da família, desenvolver humor, ser criativo. Sabe aquela história que a gente escuta muito? A dança subiu no morro e salvou um bocado de criança. Tá? Por quê? Porque trouxe o quê? A possibilidade do brincar, da alegria. Trouxe aquilo que a gente estava falando do sistema nervoso. Trouxe outro lado do sistema nervoso que acalma. Quando você ri, você brinca, você acalma e você descobre que existe um lugar no mundo que pode ser bom. Certo? Então você tem um... Eu me emocionei. Me emocionei, desculpa. Obrigada, professora. Então, isso mesmo. Sinal que fez sentido, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Posso perguntar mais uma coisinha? Pode. A gente, quando tem falado das questões de racismo e saúde mental hoje, tem falado muito sobre sobre os microtraumas. A senhora vai abordar isso em algum momento ou no curso, nesse curso especificamente, ou não? Bem, eu não sei o que é que... Ou não? Que chama microtrauma, né? Que chama exatamente microtrauma, Tá, mas tá, pode tá. ser a mesma coisa que eu chamo e que a gente fala do trauma com T maiúsculo e com T minúsculo, certo? Tá. Certo? Tá, Que são os pequenos traumas que vão acontecendo ao longo da vida, certo? E que podem desencadear, depois vir uma grande bola. Tá joia. Certo? Aquele acúmulo das experiências, né? Parecido com o que você falou aí das comunidades mais carentes. Hoje não tem comida, certo? Aí não tem aquilo outro, não tem... São coisas que vão aparecendo não só ao mesmo tempo, mas ao longo do tempo como pequenas experiências negativas e difíceis. Certo? E que essa pessoa nunca tem recurso suficiente para enfrentar essa situação. Entendeu? Porque lembre-se o seguinte, que o trauma não é que viver sem perigo.
É ter Sim, recursos ter recursos para enfrentar o para perigo. fazer frente. Significa que eu encontro resiliência, certo? Que eu encontro saída. O que vai traumatizar, o estresse vai se tornar uma experiência, um estresse traumático é aquela experiência na qual você não teve nenhum recurso para enfrentar o perigo, que você se encontra vulnerável, certo? Se perde, você Sim. não tem saída. Então, essa faz uma grande diferença. Às vezes eu posso ter um recurso, tudo era difícil, mas eu tinha a casa da minha avó que eu ia nas férias e ela me contava uma história e eu repousava lá. Então eu passava 9 meses, 10 meses esperando aqueles 2 meses. Então Sim. isso era um recurso e esse encontro com esse lado saudável fazia também ela, em algum lugar nela, saber que existia também coisa boa na vida, Sim, sim, certo? sim, E a gente tem que sempre pensar um contexto maior e como essas pessoas puderam organizar essas experiências, sim. certo? Obrigada. Obrigada. Bem, eu acho que a Eu gente gostaria de chegou falar, no nosso Patrícia. tempo, tá? Eu agradeço, Guilherme vai falar um pouco, acho que tem alguma coisa para complementar até sobre nossos cursos. E eu agradeço a presença e a participação de todos vocês em enriquecer esse encontro. E quem está até aqui, até esse momento, né? Já vai dar 1h30, né? Deve ter fome, essas coisas todas. Tem que trabalhar. É, pode Boa falar. tarde. Eu sou Guilherme, sou diretor administrativo do IPS. E Patrícia se enganou com a data. O curso não começa amanhã, o curso começa no dia 24. Eu não falei Ou, amanhã, não. Eu falei na próxima quarta-feira, dia 24, eu acho. esse curso será, o custo dele é R$ 400 e será ministrado às quartas-feiras à noite e são 8 módulos. É um curso de 8 módulos com teórico prático. Então vai ter algumas sessões. Patrícia pode me corrigir se eu estiver errado, mas e o outro curso, que é o da especialização em trauma, ele, pela Somatic Memory Systems, deverá começar em março, pelo menos é o que nós estamos prevendo. Ok? São essas duas informações que eu gostaria de passar. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Sim, fizeram uma pergunta. Esse curso de estudos em trauma, ele é todo online, certo? No momento, ele começou online no período da pandemia e ele continua sendo todo online, onde a gente faz algumas práticas e também faz, às vezes, uma supervisão de um caso clínico, certo? Sorteado no grupo, quando alguém deseja, a gente trabalha com o caso clínico. Agora, a especialização, esse ano, né? A quarta turma, que vai começar esse ano, vai ser o formato híbrido. Vai ter uma parte online e vai ter outra parte presencial, porque não tem como fazer essa formação sem essa presença, sem a parte presencial ao vivo. A Cássia que fez pode até falar como foi a Posso dar um testemunho? Posso dar um testemunho? Esse detalhamento dos cursos, vocês vão mandar pelo WhatsApp também? Manda sim. Mandarei. Grata. Eu queria dar um testemunho como aluna dos 2 cursos, não é? Quando a gente estuda psicologia e mesmo quando a gente faz uma formação em determinadas abordagens, e são muitas, a gente compreende sobre o trauma, sobre a depressão, sobre a ansiedade, e inclusive encontra recursos para dar conta desses transtornos todos. No entanto, quando a gente emerge num curso como esse, que é teórico e que é prático, dá a possibilidade de a gente sistematizar o estudo. Uma das coisas mais importantes é a sistematização do estudo dentro de um curso como esse.
onde a gente começa conceitualizando, entrando dentro de cada um dos contextos, mergulhando profundamente em cada uma das expressões e, principalmente, conhecendo, praticando e executando as práticas, né, que são trazidas ao longo do curso. E tudo isso faz com que a gente se aprofunde mais teoricamente, dê mais conta do nosso próprio corpo para poder estar trabalhando com o indivíduo traumatizado e ao a gente experimentar os exercícios na prática, a gente vai internalizando corporalmente a compreensão somática do exercício e, consequentemente, dá uma possibilidade muito mais ampla da gente estar levando para o dia a dia do nosso consultório, das nossas clínicas, dos hospitais onde vocês trabalham. Então, eu super indico, sabe? E depois que a gente faz os estudos, a formação, a gente pode continuar no Advanced, onde a gente vai fazendo os estudos avançados em trauma, e a gente nunca conclui, não é? Porque aprofundar é uma coisa extremamente necessária, sistemática, não é? E que nós, como psicólogos, profissionais da saúde, a gente não pode ficar estagnado. Então, é super importante a participação de cada um de vocês e vocês vão ver a diferença que faz no ser terapeuta. Eu pego um gancho no que a Cássia está falando, que ela me fez lembrar. Esse curso que a gente trabalha com trauma, a gente também tem um viés e uma oportunidade para os profissionais que não são especificamente psicoterapeutas, mas que trabalham com situações de violência e de trauma no acolhimento, como em situações de emergência, em situações de acolhimento a vítimas de violência, ou que trabalha com crianças que sofrem abuso ou violência, porque também tem um olhar para a forma de como acolher, de como receber e de como perceber os sinais que pode ter na violência. Você pode pensar até a ação do socorrista numa situação de pronto-socorro, certo? Alguém que sofre um acidente, ele está traumatizado. Então, a forma como você olha, como você recebe essa pessoa faz toda a diferença no processo de recuperação e de segurança que ela sente, porque ela já está muito só, muito insegura, sentindo a vida dela ameaçada. Então, a gente está falando de uma experiência traumática. Esse primeiro acolhimento pode fazer toda a diferença se a pessoa vai desenvolver alguns sintomas de trauma futuro ou se ela vai poder ter uma resposta positiva e ficar bem. Então, a gente também amplia para as pessoas que trabalham nessas outras situações, não só na questão da terapia com trauma, da psicoterapia, mas ter um olhar terapêutico à experiência do trauma. Eu gostaria também de concluir aqui a minha fala, lembrando o seguinte, esse curso é oferecido uma apostila com todo o material que é utilizado nas aulas, tá certo? E respondendo aqui, essa palestra de hoje, essa original aqui não vai ficar. Eu vou editar, vou colocar e vou enviar para todos os que se inscreveram a URL para que as pessoas possam assistir o curso. Porque eu estava olhando aqui, nem todo mundo conseguiu ficar até o fim, nem no YouTube, nem no Zoom. Então, tem muita gente que certamente vai querer acompanhar essa aula. A outra coisa... Não, acho que por enquanto é só isso. Vou enviar para todos. As inscrições para o curso vão começar amanhã, tá? E o curso começa na quarta-feira. Muito obrigado. Pois é, boa tarde. Foi muito bom estar com vocês e rever algumas pessoas que eu estou vendo aqui, as carinhas aqui. Liana, Cíntia, algumas carinhas já conhecidas, além de Acácia. Muito bom ter vocês. Nela... Certo? Pois uma boa tarde para vocês, né? Que tenham um bom
fim de dia, um bom final de semana, certo? Muito feliz. Obrigada. E deve ter mais alguém aqui conhecido que eu não estou vendo todas as caras. Certo? Então, até breve, né? Tchau, tchau. Não acredito. Donina, a gente vai já, viu? Patrícia, você está online. Certo.